Olá, tudo bem? Bom dia! Na semana passada a gente falou sobre metas de inflação, sobre Selic, sobre Copom. E aí nessa semana, dando continuidade a essa ideia super bacana que a gente teve de trazer um pouco mais aí de tema sobre dinâmica de juros na economia, a gente vai falar sobre os países que possuem uma meta de inflação dual. Ou seja, elas não têm somente que se preocupar em colocar os juros para perseguir um objetivo de inflação, no nosso caso IPCA, mas também um objetivo, por exemplo, de emprego. Ou seja, a meta da política monetária não somente entregar uma inflação na meta e que flutue, né, dentro de uma banda, como a gente falou na semana passada, mas também que essa inflação entregue o nível de emprego adequado. Por exemplo, nos Estados Unidos é assim, né, eles têm uma meta de inflação, que a inflação ficar ali em torno de 2%, e também uma meta de emprego. A Europa o bloco, né, a zona do euro é um bloco em que ela permanentemente fica com inflações abaixo da meta e taxas de juros que estavam negativas. Assim, vocês conseguem pensar nisso? Ou seja, eu sou tão desestimulado a poupar, né, eu sou tão estimulado a consumir, que para investir em determinado prazo a taxa de juros é negativa. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Você vai colocar o dinheiro lá e no final daquele tempo você vai ter menos do que você tinha antes. Tem estímulo maior a consumir do que esse, é difícil de imaginar. E fora lá a inflação também é muito baixa, né? A atividade também vem patinando já antes da pandemia. Depois da pandemia do coronavírus, que a gente ainda está passando por ela, o que a gente nota na Europa é que as taxas de longo prazo, né, as taxas de juros, elas ficaram ainda mais baixas. Então, elas já eram negativas, mas para prazos longuíssimos elas já eram levemente positivas. E depois da pandemia, a pandemia toda é desinflacionária no mundo inteiro, né, não é somente nos países subdesenvolvidos ou no Brasil. Então, a inflação que já era baixa nessas localidades ficou ainda mais baixa. A atividade que já vinha patinando, já vinha precisando de energia e de força, ficou ainda mais fraca. E as taxas de juros, nesse sentido, caíram ainda mais, ficando ainda mais negativas também em prazos mais longos, exatamente para tentar aí reanimar a economia. No caso dos Estados Unidos é um pouquinho diferente, porque a atividade econômica no país vinha muito bem antes da pandemia, mas a inflação historicamente ficava abaixo dos 2%, que é a meta do país. Então, com a pandemia, eles baixaram os juros, botaram os juros ali no intervalo entre 0 e 0,25, né? Os Estados Unidos trabalham com uma banda de juros, então tem um intervalo mínimo que é 0 e máximo 0,25. Eles já chegaram no mínimo possível para manter a taxa, né, em níveis ainda positivos /0, né, por isso 0,250. Já afirmaram que não vão colocar a taxa básica de juros num território negativo, mas implementaram uma série de outras medidas para estimular o consumo e a economia, medidas também vindas do Banco Central, mas não necessariamente de juros. De juros eles baixaram só no máximo ali, no mínimo permitido, para continuar no nível positivo. E a atividade, é claro que sofreu, mas como vinha de um passado melhor do que a Europa, sofreu menos. Então essa aí é a dificuldade desses países que operam taxas de juros para as duas questões. E a gente aqui no Brasil, né? Bem, a pandemia veio e a gente está aí vendo nos jornais e nos noticiários, principalmente aí em épocas de reunião do Copom, a pressão da sociedade e de alguns meios para que o Banco Central baixe ainda mais os juros para estimular a nossa atividade. No início do ano, em janeiro, o Banco Central, em fevereiro, caiu os juros já para 4,25 e fez uma declaração bastante contundente de que ele ia parar de cair juros. A inflação já estava ali em níveis próximos da meta desse ano, as expectativas também, e ele já vinha aí anunciando uma parada. O que aconteceu? Veio a pandemia, né? Veio o Covid, final de fevereiro, início de março, atingindo em cheio aqui no Brasil. Como eu já expliquei no vídeo da semana passada, a pandemia é claramente desinflacionária. O efeito baixista na inflação, ele veio com tudo, né? E a inflação em 12 meses, ela se reduziu aí para na casa de 2,3%, 12 meses até julho, que é o último dado que eu tenho aqui quando a gente gravou esse vídeo, que foi final de agosto. Então, como eu falei, se o piso é 2,5% e a inflação já está nessa casa, isso estimulou com que o Banco Central, sim, pudesse cair juros. Ah, mas ele caiu juros mirando a atividade econômica? Também, né? E por quê? Se eu tenho
um dinheiro parado, por exemplo, no investimento, ou até no título do governo, né? E aí, esse investimento, enfim, me dá uma Selic, corrigido por uma Selic na casa de 10%, 15%. Imagina isso na época de pandemia, como é que eu ia ficar muito mais confortável em manter esse dinheiro aplicado num ativo seguro, num ativo de renda fixa, ao invés de simplesmente, por exemplo, comprar uma padaria ou começar um investimento, um bar, um delivery, um negócio por conta própria que pudesse gerar outros empregos. Vocês concordam que a zona de conforto com uma Selic alta, ela é muito maior para que eu, por exemplo, comece a empreender, né? No nosso caso aqui, com a Selic está muito baixa, é claro que a pessoa ainda vai ter o receio da pandemia de começar um empreendimento do zero. Só que como o rendimento de deixar esse dinheiro aplicado numa taxa livre de risco ou de baixo risco é muito baixinha, 2%, ele se sente um pouco mais instigado a empreender, então a abrir a padaria, até o funding dele, se ele não tiver todo o dinheiro, ele vai bater na porta do banco e não vai conseguir a 2%, porque a gente sabe como funciona o spread bancário, né? Enfim, é o custo de captação do banco, ele coloca um prêmiozinho a mais, mas você vai conseguir num nível muito mais possível, né, de ser pago do que com a Selic também em 2 dígitos. E aí ele se sente mais instigado a abrir esse negócio, né, a usar esse custo de oportunidade e, quem sabe, também empregar pessoas novas nessa padaria, nesse empreendimento. Essas pessoas também que não tinham renda começam a ter renda e aí a famosa frase da economia girar, é assim que isso acontece. Então é assim que o estímulo dos juros baixos bate na economia. Como a gente está num período altamente recessivo por conta de Covid, é assim que a Selic baixa funciona para estimular a atividade econômica. Mas lembrando, o que possibilitou esse tipo de queda da Selic? Porque foi uma pandemia que ela é recessiva, mas desinflacionária, ou seja, o objetivo principal do Banco Central é com a inflação. Se a inflação está baixa, ele pode baixar juros também. Ele baixou juros mirando a inflação, mas ele ainda tem o benefício também de ajudar a atividade. Mas vamos imaginar, por exemplo, que a pandemia ela fosse inflacionária. Então, ela por algum motivo levou aumento na taxa de inflação. Então, o Banco Central, ao invés de cair juros, ele tivesse que subir juros. Porque ele teria que subir juros, porque a meta é a inflação. E ainda nem ia ter o benefício de usar uma Selic mais baixa para estimular a atividade. Então, ou seja, lá atrás, quando a gente tinha aquele histórico inflacionário alto, que a taxa de juros era muito alta, esse tipo de episódio de crise, né, crise sistêmica, era muito mais pesado no Brasil. Por isso que vira e mexe sai alguma notícia do tipo, a gente nunca também teve passando por uma crise desse tamanho com taxa de juros tão baixa. Realmente, então isso de alguma maneira nos dá aí alguma esperança de saída melhor dessa crise porque os juros estão baixos. É inédito na história aqui do país. Acho que passando rápido aqui, eu posso passar os exemplos já, né? Por exemplo, um mau exemplo que a gente teve aqui em 2012, no Brasil. A gente tinha uma meta de inflação de 4,5%, com bandas de 2,5% e 6,5%, e a inflação já estava no limite superior dessa meta desde 2011. Então, assim, ou seja, a inflação já não estava possibilitando aí queda de juros. E aí o que o governante da época fez? Talvez instigada por uma vontade de colocar a atividade, enfim, estimular a atividade, né, de colocar a taxa de juros em níveis baixos, sem que o sistema possibilite, a Selic foi reduzida de 11% para 7,25%. Para vocês terem uma ideia, era o novo piso histórico do país. A gente nunca tinha alcançado uma taxa de juros tão baixa, né? Agora parece alto que a gente está em 2%, mas era um piso histórico. Então, o que aconteceu? Naquele ano, a inflação ficou em 5,9%, então, portanto, dentro ali do limite, né, que era 6,5%, mas começou a disparar os juros, a inflação começou a disparar, e os juros tiveram que voltar a ser elevados e retomar um caminho de alta que foi até abril, foi de abril de 2013 até meados de 2015. Então, ou seja, o que isso prova pra gente, né? Que se a inflação não permite
e aí o governante da vez, né, quer por algum motivo, na maioria das vezes por popularidade, não, às vezes até por um motivo que seja justo, né, que seja verdadeiro, não, eu vou estimular a economia com juros baixos, então eu vou deixar um pouco de lado essa métrica do sistema de inflação, de metas de inflação, e vou falar o Copom vai ali seguir a minha cartilha e colocar a taxa de juros em nível baixo. Isso prova que não é sustentável, porque no final a Selic chegou a 14,25 em 2015, então a gente está falando aí de uma Selic que era 11, né, foi reduzida da marra para 7,25, e ela teve que voltar a subir, não só voltou aos 11, mas ela passou. E no final das contas, o que aconteceu é que o PIB do país, em 2013, ele subiu 3%, em 2014 subiu 0,5%, mas em 2015 e 2016 caiu mais de 3% em cada um dos anos. Então, não só a inflação disparou, fazendo com que os juros ficassem mais altos, mas também a própria atividade econômica, né, que eu acredito que tenha sido ali o motivo principal de cair juros na marra, ela também provou que não valeu a pena, porque ela, no total aí, se contando essa alta de 2013, né, 3%, a alta baixinha de 2014, com as duas quedas de mais de 3,5% em 2015 e 2016, a gente tem um net aí negativo para a atividade, né, ruim para a atividade. Então esse é um mau exemplo e fica aí, acho que sempre fica aí de ensinamento, né, para os próximos governantes, que o sistema de metas de inflação ele precisa ser levado a sério. Fora em termos de credibilidade do Banco Central, que fica muito abalada com um tipo de coisa como essa acontece, porque o sistema de metas de inflação ele leva em consideração não somente a inflação corrente, o IPCA que o IBGE divulga, mas também as expectativas de inflação. Se o Banco Central ele goza de credibilidade, então, na medida que o mercado todo sabe a meta daquele ano, o mercado já projeta a inflação na meta, porque ele sabe que o Banco Central vai entregar. Na medida que a gente tem um Banco Central fazendo uma barbeiragem dessa, né, um governo que, enfim, impõe a sua vontade e, ao invés de cumprir o sistema de metas, a credibilidade do Banco Central sai arranhada e aí vocês imaginam o trabalho todo que tem que ser refeito para restaurar essa credibilidade perdida. A gente ainda tem mais um vídeo na semana que vem e é uma pergunta que eu escuto bastante, que é exatamente entender essa dinâmica da curva de juros e da dinâmica dos juros de longo prazo. Então a gente sabe que os juros de curto prazo, eles operam ali de acordo com o que o Banco Central, né, decide nas reuniões do Copom, e os juros de prazos mais longos, né? Como é que eles se movem? O que leva eles a descolarem tanto dos juros de curto prazo, né? Isso fica para a semana que vem. Aguardo vocês. Tchau, tchau.